A próxima pergunta é da Célia Correia. A Célia ainda está aí? Ah, fica que você vai concorrer ao livro. A Célia nos pergunta o seguinte, a professora: a implementação dessas ferramentas não seria mais facilitada quando a empresa estabelece programas de organização de procedimentos e processos tipo OIM, gestão de qualidade? Muitos registros são perdidos por falta de padrões de documentos e registros. É isso, realmente. Na verdade, se você não define o que é informação obrigatória de ser registrada na ferramenta, você não consegue extrair isso depois. E o primeiro passo é definir os processos. Geralmente, você chega numa empresa, né, acho que o Luiz vai poder falar isso também, você chega numa empresa para implantar a ferramenta e ela não sabe nem quais são os seus processos. Se você não consegue ou contratar uma consultoria ou organizar a casa antes dessa implementação, a ferramenta não vai dar resultado, vai sair o dobro do que custaria se você tivesse feito isso antes. Por exemplo, no nosso caso, nós buscamos sempre essas certificações de qualidade no mercado de software e o primeiro passo foi esse levantamento e definição de processos, isso com certeza. Realmente, isso é verdade. O mais difícil é o levantamento desse processo lá no início da implantação. Se isso não for muito bem definido lá no meio ou no final, você vai ver que ia por lá atrás e as informações que você está colhendo talvez não seja aquilo que você quer tirar depois de uma atrás, entendeu? Então é uma hora que você tem que ter muito cuidado e, como ela falou, se precisar até ter consultorias para que você faça isso. E mesmo com o planejamento, com consultoria, o BMG tem 7 anos que aplica a ferramenta de CRM e até hoje a gente faz customização. Eu vejo que não existe um prazo de conclusão, né? Até como vocês falaram de prazo, de data. Eu vejo que a ferramenta está em constante desenvolvimento dentro das empresas. É muito dinâmico, o cliente muda o tempo todo e se a gente não tiver essa visão com o foco só no cliente e deixar o produto um pouco de lado, porque as empresas estão cada vez com produtos mais parecidos de fato, a gente não vai conseguir ter sucesso na ferramenta, né? Agora, um ponto a se considerar é que mesmo fazendo todas essas considerações, a empresa tem que prever o custo dessas customizações, né? O BMG, quando fez a opção pela aquisição da plataforma, a gente não tinha ideia do quanto custaria a manutenção dessa plataforma dentro da instituição, e não é barato, né? E eu não vejo previsão assim, vai chegar um ponto que a gente vai ter a ferramenta da forma como a gente espera? Não. Não, porque o tempo todo a empresa, os clientes, existe um processo de transformação e isso faz com que a gente precise de novas customizações o tempo todo. Tá? Você, eu como trabalho com o processo como todo, né, porque além de vender, eu vivo de vender as minhas soluções, eu só trabalho com o projeto como um todo. Então eu gosto de definir com o empresário, escolher o fornecedor, selecionar as pessoas as quais vão trabalhar com os sistemas, vão ter a gestão do sistema e até apresentar os resultados. Eu diria para você que dentro desses processos a maior dificuldade que eu tenho é que a empresa não sabe o que quer. É aquela história de eu não sei, mas não sei que eu não sei. Então nós entramos exatamente para isso, né? Minha implementação hoje no banco prende muito a isso. E tem um dificultador maior, que é o seguinte: como a empresa tem esse vazio, ela não tem profissionais qualificados, porque o assunto é novo, não tem alguém que tenha todo o domínio, ela outorga essa atribuição ao fornecedor. Agora, o fornecedor, ele é expert em desenvolvimento de sistema, ele não tem expertise de estratégia. Não é isso? Então, às vezes, ele se envereda por um caminho que não é o dele. Agora, fornecedor, isso não é uma crítica, está no papel dele. Eu tenho que fazer isso aqui funcionar. E o que eu tenho visto de coisas entregues pelas metades, de chegar e falar assim, tá aqui entregue, mas peraí, é isso aqui que você veio me entregar, esse RE? É assim que a gente implementa. A coisa está pela metade, ele quer entregar, porque ele tem um cronograma físico-financeiro. E acaba naquele slide que eu te mostrei, que aí as soluções ficam funcionando a 10%, 15%, e até que se consiga perceber que existe recurso que não é utilizado, né, eu vou voltar ao meu exemplo do Word. O Word nós dominamos lá 20 funções e para nós basta. CRM da mesma forma. Quem aprende, quem está lidando com ele, tira lá 4, 5 relatórios e se dá por satisfeito.
Não é? Eu estou buscando um novo nicho, as minhas garotas aí que me ajudam, a Cristina e a Daniela, buscando exatamente nisso, chegar em empresas onde existe e nós fazemos uma avaliação crítica do que está sendo utilizado e o que poderia ser utilizado, e aí dentro tem trabalho para nós para o resto da vida. Oi, Wagner, só completar assim, hoje o que eu estou falando como fornecedor também, né? O que o fornecedor mais gosta é chegar numa empresa para implantar um software que não tem processos, né? A empresa não tem processos. Muitas das vezes, você vai levantar 1 milhão de processos de todos os departamentos e mesmo assim depois vai continuar customizando a ferramenta. Então, para toda empresa que vai adquirir uma ferramenta de CRM, eu acho que existem 2 regras básicas. A primeira é, levante o máximo de processos que vocês puderem e tenham uma consultoria de estratégia para isso. Não busquem só os gestores dos departamentos, porque cada um vai olhar para o seu. Tem que ter uma pessoa que seja responsável por olhar a integração entre eles e por documentar esses processos. Eles têm que estar muito bem documentados e aprovados por todas as gerências. Primeiro passo. O segundo passo é buscar um fornecedor que a ferramenta é customizável e que pessoas de dentro da empresa possam fazer essas customizações. Aí, mais uma vez, não estou defendendo só o nosso produto, mas, por exemplo, a TOTVS tem mais de 16 mil clientes. Como seria customizar a ferramenta de cada um deles o tempo inteiro? Nós teríamos que ter uma equipe gigantesca de customização. E a nossa política é deixar com que as empresas fiquem o mais independentes possíveis. Então, no momento em que a ferramenta é vendida, nós passamos qual é a linguagem que o software foi desenvolvido, como você mesmo pode desenvolver os seus relatórios. Nós ministramos treinamentos, né, para gerador de relatórios e uma série de coisas para facilitar a vida do cliente. Então, toda vez que vocês forem escolher uma ferramenta de CRM, procurem saber como é fazer os relatórios depois de implantado. A próxima pergunta vai ser uma consultoria. Guilherme Vidotti. É isso. Guilherme, a sua pergunta calha para essas 3 pessoas de uma maneira extraordinária, porque é o que elas vivem. O Guilherme pergunta o seguinte: com o intuito de aproximar os nossos clientes, estamos prestes a implantar um CRM. Porém, nossa central de atendimento, em 90% das vezes, atende a nossa própria equipe de vendas e não aos clientes. Para mudar essa cultura e implantar o CRM, seria necessário disponibilizar pessoas? Montar um call center separado? Ou seria possível, nessa mesma central, conciliarmos o CRM e o atendimento a vendas? É uma sugestão, Guilherme. Acho que o primeiro passo a se tomar é ter um canal de atendimento para os seus vendedores e um canal de atendimento a clientes. Não dá para a gente... esses 2 públicos não podem competir em um mesmo canal. Nada impede que você use o CRM para conhecer a sua própria base de vendedores também. O BMG tem uma experiência nisso. A gente tem, além do call center de atendimento a clientes, a gente tem um call center também que faz atendimento a todos os vendedores externos e correspondentes, que são as pessoas jurídicas que fazem essa transação no mercado de aquisição de novos clientes, de prospecção. E a gente sente que a gente tem um resultado muito positivo, né? O entender o vendedor, de repente, para o seu negócio, é tão importante como entender o cliente. No caso, eu faço das palavras dela as minhas também, porque no nosso caso é impossível conciliar atendimento a cliente e atendimento a vendedores. O nosso call center é a central de oportunidades. Quando algum vendedor, que às vezes eles ligam, né, 0800, eles ligam, a gente já transfere para a supervisão, por favor, não converse com o vendedor, porque não é o nosso foco. Eles têm um atendimento para isso. O que eu percebo é que ter um call center à distância para atendimento ao vendedor talvez não seja tão efetivo quanto ter uma pessoa, um assistente responsável por essa equipe comercial lá próxima deles, que dê suporte a vendas, que dê suporte a CRM, porque muitas vezes ter um call center não é o suficiente para eles. Acho que um apoio da assistente, que eu falei na apresentação, é muito importante também, mas o call center de clientes, pelo menos na nossa experiência aqui, não vai conseguir fazer as 2 coisas.